uma das muitas coisas que eu aprendi com o pastor Hélio, enquanto ele foi pastor da nossa igreja, é que às vezes é bom nós ouvirmos sermões repetidos, e dependendo do contexto eles são bastante aplicáveis na nossa vida, na vida da igreja como um todo. E eu queria dizer aos irmãos que esse sermão eu já preguei aqui na igreja, numa outra oportunidade, alguns meses atrás, e a situação era muito parecida, e eu espero que nessa noite Deus me use novamente para trazer a mensagem ao coração dos irmãos, e que os irmãos possam guardar essa mensagem e fazer bom uso dela na sua vida no dia a dia. Eu quero convidar a igreja que abra suas Bíblias na carta de Paulo a Timóteo, segunda carta de Paulo a Timóteo, no capítulo de número 4, nós vamos ler do primeiro verso ao verso de número 5, segunda carta de Paulo a Timóteo, verso 1 ao verso de número 5. Diz assim a palavra do Senhor: Conjuro-te perante Deus e Cristo Jesus, que há de julgar vivos e mortos, pela sua manifestação e pelo seu reino. Prega a palavra, insta, quer seja oportuno, quer não. Corrige, repreende, exorta com toda longanimidade e doutrina. Pois haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina. Pelo contrário, cercar-se-ão de mestres segundo as suas próprias cobiças, como que sentindo coceira nos ouvidos, e se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se às fábulas. Tu, porém, sê sóbrio em todas as coisas, suporta as aflições, faze o trabalho de um evangelista, cumpre cabalmente o teu ministério. Vamos orar mais uma vez ao Senhor. Ó Deus e Pai, é com muito temor e muito tremor que eu me coloco diante do Senhor, como instrumento do Senhor para trazer a Tua palavra à vida dos meus irmãos. Obrigado, ó Deus, porque antes dessa verdade se tornar aplicável à vida deles, ela se tornou aplicável à minha vida, ó Deus, e eu percebi aonde a minha vida precisa ser mudada, em que aspectos eu preciso melhorar. E assim, ó Deus, eu peço que o Senhor faça de igual modo com os meus irmãos aqui presentes nesta noite, e que nos ouvem ou nos assistem pela internet também. Faze assim, ó Pai, é a minha oração, em nome de Jesus. Amém. Alguns anos atrás, minha esposa foi convidada para uma homenagem na escola, no IP, por ocasião do Dia das Mães. E dentre todas aquelas homenagens das crianças e tudo, havia uma mensagem de um preletor que estava ali, e esse preletor contou uma história se lembrando da sua mãe, e ele contava que ela estava doente havia algum tempo, e depois de um certo tempo doente, ela, pressentindo que iria morrer, ela o chamou no seu leito de enfermidade e disse a ele o seguinte: filho, Deus está me chamando. E ele, com aquela agonia, com aquela aflição de filho que está prestes a perder a mãe, disse: mãe, será que é bem isso? Presta atenção, será que a senhora não está enganada? Falei: não, meu filho, Deus está me chamando, e eu tenho plena convicção de que eu não vou estar aqui bem próximo, e eu queria comentar algumas coisas com você, eu queria instruir você em algumas coisas que eu julgo muito importantes. Ele conta que ela passou a elencar para ele coisas e aspectos da sua vida que ela julgava importantes, que ela achava que ele deveria dar atenção, e disse: olha, isso é importante, aquilo é importante, aquilo é importante, isso não me importa, aquilo não me importa. E ele compartilhando nesse dia dessa palestra, que ele se lembrava de cada detalhe do que sua mãe havia dito para ele naqueles últimos momentos de vida dela. Ela, percebendo que não estaria mais com ele, ela resolveu
dizer para ele tudo aquilo que ela julgava importante para a sua vida, e ele se lembra disso até hoje, passados alguns anos da sua morte. E essa carta de Paulo a Timóteo, ela tem mais ou menos esse caráter. Paulo tem aqui a intenção de dar para Timóteo, seu jovem pupilo, as últimas instruções. Até estava chegando, e ele achava extremamente importante que Timóteo recebesse as instruções que ele estava dando, para que assim ele pudesse prosseguir e perseverar no caminho do Senhor. Essa carta de Paulo é uma carta genuína, né? O próprio capítulo 1, verso 1, nos diz aí: Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, ou de Cristo Jesus, pela vontade de Deus, de conformidade com a promessa da vida que está em Cristo Jesus. O próprio Paulo, escrevendo a carta, se intitula como o autor dela, e isso nos dá a plena convicção de que ele realmente foi quem escreveu a carta. Outras questões são importantes. Capítulo 2, verso 12, capítulo 2, versos 9 e 10, capítulo 3, versos 10 e 11, fazem menção aos sofrimentos do próprio apóstolo Paulo por causa do Evangelho de Cristo. Nós sabemos muito bem que Paulo foi perseguido e muitas vezes ameaçado de morte, por vezes esteve dado como morto, em função de anunciar o Evangelho e de ter abandonado o judaísmo e ter resolvido seguir a Cristo Jesus. E o terceiro aspecto é o próprio modo de escrita da carta. Como dizem os estudiosos, é uma maneira muito peculiar e muito característica do apóstolo Paulo. Isso faz com que ele realmente seja considerado pela grande maioria dos autores e dos historiadores como o genuíno e verdadeiro autor dessa carta. O contexto histórico dessa carta é que Paulo estava preso em Roma já pela segunda vez, não mais pela primeira, como estava anteriormente, numa prisão domiciliar, em que ele tinha ali uma certa liberdade, algumas coisas benéficas para ele, e nesse momento não, na segunda prisão ele estava realmente aguardando o seu julgamento e a sua morte. No próprio capítulo 4, um pouquinho mais adiante, se nós formos ler, nós vamos perceber exatamente isso, do verso 6 a 9, ele diz: quanto a mim, estou sendo já oferecido por libação e o tempo da minha partida é chegada. Combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé. Já agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor justo e reto juiz me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos quantos amaram ou amam a sua vinda. Paulo está realmente preso. No capítulo 1, verso de número 8, ele se diz encarcerado no Senhor. Capítulo 1, verso 16, diz que ele está em algemas, e no próprio capítulo 4, verso 6, diz que o tempo da sua partida é chegado. De modo que essa carta é considerada por alguns autores como o canto do cisne. Eu não sou biólogo, mas dizem alguns biólogos que o cisne só canta uma vez na vida, perto da sua morte. E essa segunda carta de Paulo é considerada a última de suas cartas, e por causa disso ela é chamada de canto do cisne. O destinatário dela é o jovem pastor Timóteo, que estava aparentemente numa posição de liderança além da sua capacidade. Ele era muito novo, como diz a própria carta, a primeira carta no capítulo 4, verso 12, e a segunda carta no capítulo 2, verso 22. Ele tinha alguns problemas de saúde. Primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 5, verso 23, fala sobre isso, e possivelmente ele tinha também um temperamento um pouco tímido, 1 Coríntios, capítulo 16, versos 10 e 11, nos dão essa ideia. E por causa disso, Paulo resolve escrever essas duas cartas ao seu jovem pastor, e essa carta tem basicamente dois propósitos. O primeiro deles é de incentivar e encorajar Timóteo em sua vida ministerial, e o segundo propósito é pedir que ele fosse a Roma, instruindo que ele deveria levar algumas pessoas e deveria levar algumas coisas para ele. É basicamente esses dois propósitos gerais da carta de Paulo a Timóteo.
Se nós pudéssemos fazer um breve esboço dessa carta, nós poderíamos dividi-la da seguinte forma: no capítulo 1, o tema da carta é a instrução de Paulo para que Timóteo guardasse o Evangelho, porque esse Evangelho foi recebido por ele, da sua família. Ele fala no capítulo 1, no verso 5, da sua fé sem fingimento. No verso 6, Paulo pede a ele que reavive o dom de Deus. No verso 8, pede que ele não se envergonhe do Evangelho. Verso de número 13, que ele mantenha o padrão das sãs palavras. E verso de número 14, que ele guarde o bom depósito. Então a mensagem geral do capítulo 1 da segunda carta de Paulo a Timóteo é: guarda o Evangelho. É a mensagem central desse capítulo. No capítulo 2, se nós pudéssemos resumir numa pequena frase, Paulo está instruindo Timóteo a sofrer pelo Evangelho. No verso 1 do capítulo 2, Paulo pede que ele se fortifique na graça de Cristo Jesus, que ele participe dos sofrimentos por causa do Evangelho, capítulo 2, versos 3, 9 e 10. Ele faz também advertências contra as falsas doutrinas e os falsos crentes, no capítulo 2, versos 14 até verso de número 26. E por fim, no capítulo 3, Paulo instrui a Timóteo. E se nós pudéssemos fazer o resumo desse capítulo numa frase, seria: permaneça no Evangelho. Ele faz advertências contra os homens dos últimos dias, no verso 1 ao verso de número 9, e que, a despeito desses homens dos últimos dias, Timóteo deveria permanecer no Evangelho. E ele descreve exatamente que Evangelho é esse no verso de número 14. Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e de que foste inteirado, sabendo de quem o aprendeste e que desde a infância sabe as sagradas letras que podem tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. É interessante que Paulo descreve aqui exatamente, ou pede aqui Timóteo permaneça no Evangelho, mas ele diz exatamente que Evangelho é esse: o Evangelho que ele aprendeu na infância, o Evangelho genuíno e verdadeiro que ele aprendeu na sua fase ainda de criança. E aí nós chegamos no capítulo 4, e o tema central do capítulo 4 da carta de Paulo a Timóteo é: pregue o Evangelho. É exatamente esse o princípio. É interessante que Paulo faz essas instruções ao jovem pastor Timóteo baseado em duas premissas. A primeira delas e a mais importante no meu ponto de vista, é a autoridade de Deus e Cristo Jesus, que julgará vivos e mortos e que voltará. No capítulo 4, no verso 1, ele diz exatamente isso: conjuro-te perante Deus e Cristo Jesus, que há de julgar vivos e mortos pela sua manifestação e pelo seu reino. Paulo lembra a Timóteo aqui que Deus é a autoridade sobre si e sobre o próprio Timóteo. Ele é o justo e reto juiz que há de julgar vivos e mortos. Pode parecer estranho Paulo instruir Timóteo conclamando a autoridade de Cristo Jesus e de Deus sobre a sua vida. Ora, parte-se do pressuposto que um pastor tenha como requisito básico a autoridade de Deus e de Cristo sobre a sua vida, mas infelizmente não é assim. Eu me lembro de uma história em que, acho que, se não me engano, o pastor Russell Shedd veio pregar numa cidade, eu não me lembro que cidade era, e os seminaristas de um determinado seminário foram convidados para estarem ali ouvindo a palavra do pastor Russell Shedd. No final da sua exposição, ele fez um apelo para que aqueles que tivessem entendido a mensagem do Evangelho, tivessem os seus corações convertidos, que pudessem se levantar e ir até a frente. Quando de repente um dos seminaristas se levantou lá do banco e veio na frente. O colega dele que estava do lado falou: você vai lá para ajudar? Ele falou: não, eu estou indo lá porque eu entendi a mensagem. Agora eu sei quem é Jesus e agora eu sei que Ele é o meu Salvador. Ele estava se preparando para ser pastor e não era crente. E não se engane, meus irmãos, isso infelizmente tem se tornado muito comum nos nossos dias.
infelizmente. Além disso, Paulo argumenta com Timóteo do ponto de vista escatológico. Ele fala sobre a primeira vinda de Jesus, que se manifestou entre os homens, ou seja, Deus conosco, a presença de Cristo Jesus, a sua manifestação na sua primeira vinda, mas ele fala também a respeito do seu reino e da sua segunda vinda. Esse Jesus que veio num primeiro momento como servo sofredor, humilde, para morrer na cruz pelos nossos pecados, ele um dia há de voltar como justo, como reto juiz, não mais como servo sofredor, não mais como aquele que vai morrer numa cruz, mas como aquele que vem para julgar, com toda a autoridade que foi dada por Deus Pai para ele. Essa é a premissa básica de Paulo, e a partir daí ele passa a instruir Timóteo sobre o que ele deveria fazer. Considerando que esse é o nosso Deus, considerando que Cristo Jesus tem toda a autoridade, que Ele já veio e que Ele vai voltar, faça o que eu te digo agora. E ele começa a dar imperativos para Timóteo. E o primeiro imperativo que Paulo diz aí na sua carta, no capítulo 4, no verso 2, é: prega a palavra. No texto original, as duas palavras usadas são querusso e logos. Querusso é proclamar como um arauto, proclamar oficialmente. Naquela época, quando o rei queria mandar uma mensagem para os seus súditos, ele enviava um arauto, aquele que, como a gente vê muito bem às vezes em filmes ou em desenhos animados, vem sentado num cavalo, desenrola um pergaminho, chama todo mundo à sua volta e diz: o rei manda dizer isso, 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 isso e isso. Ele era o porta-voz do rei, e é assim que Timóteo deveria se comportar, como um porta-voz de Deus, como um arauto de Deus, e para dizer não aquilo que ele queria, né? A palavra logos quer dizer exatamente os ditos de Deus, ou a palavra de Deus. Não era qualquer palavra que Timóteo deveria anunciar, mas sim a verdadeira palavra de Deus. Segundo o imperativo que Paulo dá para Timóteo é insta. Esse verbo não é muito comum nos nossos dias, mas instar quer dizer estar ao lado, estar sempre pronto, estar sempre disponível. A ideia é que nesses últimos tempos, e aí últimos tempos envolve o período entre a primeira e a segunda vinda de Jesus, as pessoas estão morrendo por não conhecerem o Evangelho. Pessoas estão indo para o inferno porque elas não conhecem o Evangelho. E Timóteo deveria estar sempre pronto para anunciar esse Evangelho, anunciar as boas novas aos pecadores que estavam e que estão indo para o inferno sem elas. E aí Paulo faz uma observação: esteja sempre pronto para anunciar, quer seja oportuno, quer não seja oportuno. E a ideia aqui é ser oportuno ou não para o pastor, ou seja, custe o que custar, anuncie o Evangelho. É interessante que Paulo não está dando uma licença aqui para Timóteo ser inconveniente. Eu me lembro de uma vez quando Luiz Eduardo Magalhães, filho de Antônio Carlos Magalhães, foi morto. Ele teve um infarto, segundo diz a imprensa, e naquele momento o corpo dele foi levado para Salvador, e já era final de tarde. Eu tinha chegado em casa do trabalho e estava acompanhando o noticiário ao vivo, e quando de repente, prestes ao caixão descer a sepultura, chega um pastor e queria fazer uma oração. E aí o pessoal da família: sim, pode fazer. E ele pôs as mãos sobre o caixão e disse: eu declaro nesse momento que o deputado Luiz Eduardo Magalhães não está morto, pode abrir o caixão que ele está vivo. E todo mundo gritou: não, não faça isso, né? Uma tremenda inconveniência, uma tremenda falta de senso, uma tremenda falta de jogo de cintura, em que ele quis, na verdade, muito mais atrair a atenção para si do que trazer conforto e consolo para a família que havia perdido o seu ente querido. O que Paulo está querendo dizer aqui é que nós não podemos ser inconvenientes, mas não podemos também agir de maneira política. Nós não podemos agir passando a mão na cabeça dos outros. Era assim que Timóteo deveria agir: não passar a mão na cabeça dos seus fiéis, não passar a mão na cabeça das suas ovelhas, apontar os erros, sim, ainda que isso fosse inconveniente para ele. Outro imperativo, ou sequência de outros imperativos que Paulo dá aqui é corrige, repreende e exorta.
Corrigir é saber contra-argumentar. Quando alguém diz, o caminho não é esse, ele diz, não, o caminho não é esse por causa disso, disso e disso. Isso presume que Timóteo deveria ter um bom conhecimento e ter um bom manejo da palavra para que ele soubesse contra-argumentar com aqueles que iam lhe inquirir. Repreender quer dizer julgar. Timóteo deveria ser capaz de julgar o povo de Deus. E por fim, exortar, que significa encorajar e fortalecer o povo de Deus. É interessante que esses imperativos que Paulo dá ao jovem pastor Timóteo, ele os dá e coloca logo à frente a maneira como ele deveria fazer. Ele deveria sim corrigir, repreender, exortar, mas como diz o final do verso 2, ele diz, com toda a longanimidade e doutrina. Longanimidade quer dizer paciência, tolerância, e doutrina, o ensino. Não aquilo que Timóteo queria dizer, não aquilo que ele achava que era certo, mas aquilo que a palavra diz que é certo e aquilo que a palavra diz que é verdade. Essa deveria ser a característica da correção, da repreensão e da exortação de Timóteo. John Stott, no seu livro Tu, porém, ele cita 4 características que a pregação de Timóteo deveria ter. Ela deveria ser urgente, daí o verbo instar. Ela deveria ser contextual, daí o verbo corrigir, ou os verbos corrigir, repreender e exortar. Deveria ser paciente, ou seja, longânima. E por fim, inteligente, com ensino. E a palavra ensino aí no original é didaskos, de onde vem a nossa palavra didática, que é aquela palavra que nós usamos normalmente para aquele professor que sabe ensinar ou que sabe transmitir um determinado conteúdo. Além disso, Paulo no versículo de número 5 dá outras instruções para Timóteo. Ele diz, sede sóbrio. Sobriedade é a característica de uma pessoa que é moderada, com autocontrole, calmo, não melindroso. Essa é a característica que Timóteo deveria ter na sua vida ministerial. Ele deveria ser o tempo todo sóbrio, não aquela pessoa que está o tempo todo pronta para explodir, para se melindrar contra as dificuldades que haveriam no seu ministério. Porque na verdade o ministério pastoral é exatamente assim. Volta e meia o pastor é confrontado com situações que o afligem, e se ele não estiver preparado para lidar com essas situações, ele possivelmente não possa ser um pastor. Além disso, e Paulo argumenta exatamente nesse sentido, logo em seguida, ele diz, suporta as aflições, complementando a ideia anterior, de que o ministério fiel a Deus, ele é cheio de sofrimentos a serem suportados, e que Timóteo deveria evitar a tentação de ser político, ou às vezes até conivente com o pecado das suas ovelhas. Ele diz ainda, no capítulo 4, no verso 5, que ele deveria fazer um trabalho de evangelista. Esse trabalho de evangelista pressupõe pregar o evangelho de Cristo e não outro evangelho. Paulo, na sua carta aos Gálatas, se você voltar um pouquinho à sua Bíblia, logo depois de 2 Coríntios, no capítulo 1, verso de número 6, Paulo faz uma admoestação aos Gálatas em relação à inconstância da sua fé. Ele diz nos versos 6 a 9, admira-me que estáis passando tão depressa daquele que vos chamou na graça de Cristo para outro evangelho, o qual não é outro, senão que há alguns que vos perturbam e querem perverter o evangelho de Cristo. Mas, ainda que nós, ou mesmo um anjo vindo do céu, vos pregue evangelho que vá além do que temos pregado, seja anátema, ou seja, maldito. Assim como já dissemos, e agora repito, se alguém vos prega evangelho que vá além daquele que recebestes, seja maldito, ou seja, anátema. O conteúdo do evangelho de Timóteo deveria ser o verdadeiro evangelho de Cristo Jesus. E por fim, Paulo diz no verso 5, cumpre cabalmente o teu
ministério. Cumprir cabalmente o ministério é cumprir integralmente, cumprir com convicção e de maneira não vacilante. É assim que Timóteo deveria ter a sua vida ministerial. Segunda premissa ou segunda base para os imperativos de Paulo, e agora vem uma outra sequência, Paulo alerta a Timóteo que o cenário prevalecente era muito difícil, porque as pessoas daquela época, e é só daquela época, hoje já não é mais assim, né? As pessoas rejeitavam aquilo que é certo e buscavam aquilo que é errado, né? Buscavam embasamento para as coisas erradas que elas faziam, né? E aí ele usa uma expressão como que sentindo coceira nos ouvidos, né? E os irmãos que estão aqui que são médicos sabem exatamente o que uma coceira no ouvido pode fazer, né? Dependendo do quão profundo você coçar, você pode perder a sua audição, né? Existe todo um cuidado em relação a isso, porque, meus irmãos, existe muita gente por aí, muita gente aí fora que está doidinha para ouvir coisas erradas, para dar embasamento para as coisas erradas que elas fazem. Eu me lembro de uma entrevista que o ex-pastor presbiteriano Caio Fábio, agora nessa nova situação dele, né, falando sobre um divórcio de um rapaz que mandou uma carta para ele, falando que ele tinha se divorciado porque, afinal de contas, a sua namorada havia engravidado, e ele casou meio que obrigado ou constrangido, e que ele estava com vontade de se separar da sua jovem esposa com um filho pequeno. E ele disse o seguinte: olha, tudo bem, não tem problema, né? Na verdade, você remediou um erro com outro. Você percebeu que a sua namorada estava grávida e você não deveria ter casado com ela. Está muito fácil, se separe e vai viver a sua vida, seja feliz, né? E as pessoas buscam exatamente esse tipo de, aspas, verdade nos dias de hoje, e encontram pessoas que dizem esse tipo de verdade para elas. Infelizmente é assim. As pessoas gostam de sentir a famosa coceirinha no ouvido e querem ouvir apenas o que agrada, e ouvir a falsa mensagem para abrandar, na verdade, o seu pecado. Elas não querem ser confrontadas, né? Eu me lembro de uma vez em que eu tive que chamar uma pessoa para conversar sobre uma situação específica que ela estava vivendo na sua vida, e ficamos só eu e essa pessoa conversando num determinado momento. Peguei a Bíblia, li para ela, mostrei aonde estava o erro, e eu percebi que ela aparentemente não estava assim muito convicta do seu erro, e no final nós resolvemos orar. E enquanto eu estava orando, eu ligeiramente abri o olho. Não é pecado abrir os olhos durante as orações, não se preocupem com isso. Eu abri o olho e a pessoa estava deitada para trás assim, na poltrona em que ela estava, com os olhos abertos e fazendo aquela cara de chateação, como quem diz: eu estou aqui aguentando isso, aguentando esse cara orar por mim nesse momento. Mais ou menos essa era a expressão que ela estava enquanto eu orava por ela e pela vida dela. As pessoas não querem mais ser confrontadas hoje. Experimente falar com alguém sobre um determinado pecado. Muitas pessoas hoje, não todas, claro, muitas pessoas hoje têm dificuldade de serem confrontadas pelos seus erros. E Paulo diz que elas se recusam a ouvir a verdade e entregam-se às fábulas. É interessante que Paulo chama de fábulas os ensinos do mundo, e o mundo chama de fábulas os nossos ensinos, para vocês verem como é que são as coisas, né? Eu me lembro de uma frase dita por um jogador de futebol há um tempo atrás. O Alex, que era, se não me engano, acho que era jogador do Santos e foi jogar na Europa, e ele falou alguma coisa contra a homossexualidade. Ele disse que não concordava com a prática homossexual, e em resposta, numa réplica à sua afirmação, um outro jogador inglês chamado Joey Barton, né, que eu disse de outra vez que ele é muito mais conhecido pelas cutucadas que ele dá no Neymar do que pelo futebol que ele joga, né? Mas o Joey Barton, que é inglês, o berço do protestantismo, fez a seguinte contra-argumentação ao Alex: é incompreensível quando fanáticos religiosos sem cérebro
ainda acreditam num livro de ficção escrito há mais de 2000 anos. Esse é o conceito que o mundo tem do Evangelho de Cristo Jesus. Esse é o conceito que o mundo tem da palavra de Deus. Eles chamam a Bíblia, chamam a palavra de Deus de fábulas. E Deus nos diz que fábulas são exatamente os ensinos do mundo. Eu queria caminhar para a conclusão da minha exposição, fazendo algumas aplicações na vida dos irmãos. O primeiro ensino que o texto nos traz é de que Deus é a autoridade suprema da igreja. Ele julgará vivos e mortos, voltará como rei e todos nós, indistintamente, estaremos diante dele. Do mais rico ao mais pobre, do mais feio ao mais bonito, do mais poderoso ao mais humilde, todos nós estaremos diante do nosso Deus um dia. Ele assegura isso na sua palavra. Ele veio como servo sofredor e um dia voltará como justo e reto juiz. Segundo, nós não podemos ser contados entre aqueles que não suportam a sã doutrina. Nós não podemos ser contados como aqueles que gostam de sentir a coceira nos ouvidos. Nós não podemos ser contados como aqueles que buscam coisas erradas para afagarem o nosso ego e o nosso próprio pecado. Nós devemos amar a verdade de Deus, nós devemos amar o Evangelho de Deus e viver de acordo com esse Evangelho. Terceiro, nós temos que ter cuidado com as falácias dos falsos ministros do outro Evangelho. Marcos capítulo 13, versos 22 e 23 diz que surgirão falsos cristos e falsos profetas, operando sinais e prodígios para enganar, se possível, os próprios eleitos. Estai vós de sobreaviso, tudo vos tenho predito. A palavra de Deus nos diz que no meio do povo de Deus irão sim surgir falsos mestres e falsos profetas, e nós devemos estar extremamente atentos a isso. Quarto, Paulo nos dá aqui uma lição preciosa sobre o caráter de um verdadeiro pastor, como ele deve se comportar e como ele deve pregar. É interessante, eu faço minhas as palavras do pastor Erickson hoje de manhã, quando ele diz que o pastor não tem que necessariamente, é difícil para um pastor estar o tempo todo, em 100% das vezes, fiel a isso que está escrito aqui. É claro que o pastor, o presbítero, o diácono, qualquer pessoa, ela é pecadora e ela, vez por outra, pode pecar, pode falhar sim, né? Mas esse é um princípio que deve ser usado para aqueles que são chamados para serem pastores do povo de Deus. Por que eu resolvi trazer esse texto para os irmãos nessa noite? Porque nós estamos agora em período de eleição para oficiais da igreja, tanto presbíteros, que são pastores, quanto diáconos. E especificamente em relação aos pastores, aos presbíteros, Paulo nos dá uma instrução muito valorosa aqui nesses 5 versos, e que nós devemos usar como referência para nós indicarmos aqueles que deverão concorrer ao pastorado ou ao presbiterato da igreja. E no dia da eleição, nós devemos usar esses princípios para eleger aqueles que Deus mesmo já chamou para ser pastores da sua igreja. Esse é o princípio. E um outro detalhe muito importante é que às vezes você pode estar pensando, bom, isso aqui então não vale para mim, vale só para eu julgar os outros, né? Não vale para mim porque na verdade eu não sou presbítero, eu não tenho intenção de ser presbítero, não tenho intenção de ser pastor, né? Não tenho intenção de ser oficial da igreja, então isso não vale para mim. Mas não é bem assim. A palavra de Deus diz que os maridos devem ser os pastores da sua casa, e como pastores da nossa casa, os homens que aqui estão devem ter esse texto como referência para a sua vida.
Essas são as premissas que Deus aplica para nós individualmente como maridos. E, finalmente, para nós não acharmos que nós podemos e devemos fazer isso baseado nas nossas próprias forças, nos nossos próprios méritos, na nossa própria capacidade, quando somos confrontados com esse texto, nós vemos que por vezes nós não andamos segundo o ideal de Deus. E por causa disso nós não devemos confiar na nossa própria capacidade. E o próprio Paulo nos ajuda a entender então o que nós devemos fazer e como nós devemos fazer. Na sua segunda carta, no capítulo 1, no verso 9, Paulo diz a Timóteo e diz a nós hoje que Deus nos salvou segundo a riqueza da sua graça, que no capítulo de número 2, no verso de número 1, Ele nos santifica e nos fortalece segundo a riqueza da sua graça, e Ele nos glorificará, nos dará a coroa da justiça conquistada por Jesus no último dia, também por meio da sua maravilhosa graça. Então é com base nela, é confiados na graça de Deus e de Cristo Jesus, que nós podemos e devemos andar segundo a sua vontade. Que Deus assim nos ajude, que Deus assim nos capacite para sua honra e sua glória e para o nosso próprio bem.